Oi pessoal, boa noite. Eu me chamo Marcela Ellen. A nossa equipe ficou responsável por estar falando sobre os anticolinesterásicos e eu vou começar aqui dando uma introdução para vocês sobre esse assunto. Os anticolinesterásicos, eles são fármacos que vão inibir a acetilcolina, aumentando o tempo de ação na fenda sináptica e dessa forma apresentam uma ação indireta. A acetilcolina, em seu sítio ativo, ela apresenta uma porção enzimática, onde vai ocorrer a clivagem da molécula e outra aniônica. As drogas que agem na acetilcolina, elas são subdivididas conforme o mecanismo de inativação. Nós temos as reversíveis, que elas têm de curta a média inativação da enzima, e as irreversíveis, onde a gente vai ter a longa inativação da enzima. Os anticolinesterásicos, eles também são conhecidos como inibidores da acetilcolinesterase. São agentes que vão inibir a ação da enzima acetilcolinesterase na junção neuromuscular. Essa inibição enzimática vai levar à redução da degradação da acetilcolina e ela potencializa a sua ação. Vão ser utilizados em anestesia para reverter os efeitos dos bloqueadores neuromusculares adespolarizantes. A reversão do bloqueio neuromuscular adespolarizante, ela é feita habitualmente ao final da cirurgia e ela não deve ser realizada antes que algum grau de resolução espontânea do bloqueio tenha ocorrido. O sinal mais confiável de que um bloqueio foi totalmente revertido pelo acetilcolinesterase é uma resposta sustentada à estimulação tetânica com um estimulador do nervo periférico, ou seja, a ausência de fadiga. Testes clínicos de resolução adequada do bloqueio vão incluir a habilidade de sustentar a cabeça elevada na cama por 5 segundos, porém essa vai ser uma avaliação muito menos confiável. Pessoal, boa noite, eu sou a Karen e eu vou falar sobre os anticolinesterásicos reversíveis. O hidrofônio é um álcool simples, de ação curta, que se liga ao sítio aniônico, protótipo do inibidor da acetilcolinesterase, de ação curta. Ele se liga de modo reversível ao centro ativo da acetilcolinesterase, impedindo a hidrólise da acetilcolina. Ele é absorvido rapidamente e tem duração de ação curta de 10 a 20 minutos, devido à eliminação renal rápida. É usado no diagnóstico da miastenia grave, que é uma doença autoimune causada por anticorpos contra o receptor nicotínico nas junções neuromusculares. Isso causa sua degradação e reduz o número de receptores disponíveis para interação com a acetilcolina. A injeção 4 do hidrofônio leva a um rápido aumento da força muscular. Pode ser usado para avaliar o tratamento inibidor da colinesterase, para diferenciar entre crises colinérgicas e miastênicas e para reverter os efeitos de bloqueadores neuromusculares. A fisostigmina é um éster nitrogenado do ácido carbâmico encontrado em plantas e é uma amina terciária. Tem uma ampla faixa de efeitos como resultado de sua ação e estimula os receptores muscarínicos e nicotínicos do sistema nervoso autônomo e os receptores nicotínicos da junção neuromuscular. Sua duração de ação é de cerca de 30 minutos a 2 horas, sendo considerada um fármaco de ação intermediária. Aumenta a motilidade do intestino e da bexiga, servindo no tratamento de atonia nos 2 órgãos. Ela é usada também no tratamento de doses excessivas de fármacos com ações anticolinérgicas, como a atropina. Tem alguns efeitos adversos. No sistema nervoso central, a fisostigmina ela pode causar convulsões quando são usadas dosagens elevadas. Bradicardia e queda de pressão arterial também podem ocorrer. A inibição da acetilcolinesterase nas junções neuromusculares causa acúmulo de acetilcolina e, no final, resulta em paralisia dos músculos esqueléticos. Contudo, esses efeitos raramente são observados com doses terapêuticas. Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Lavínia, estudante de enfermagem, e agora eu vou falar um pouco sobre alguns fármacos. Neostigmina é um fármaco sintético que também é um éster do ácido carbâmico que inibe a versibilidade a ACHE.
ações. O seu efeito nos músculos esqueléticos é maior do que o da fisiotigmina e pode estimular a contratibilidade antes de paralisá-la e tem uma duração de ação intermediária, em geral 30 minutos a 2 horas. Os usos terapêuticos é usado para estimular a bexiga e o TGI e como antagonista de fármacos bloqueadores musculares competitivos. A neostigmina é usada ainda no tratamento sintomático da miastenia grave. Os efeitos adversos da neostigmina incluem o da estimulação colinérgica generalizada, como salivação, rubor, redução da pressão arterial, náusea, dor abdominal, diarreia e broncoespasmo. Não causa efeitos adversos no SNC e não é usada para tratar os efeitos tóxicos de fármacos anticárnicos de ação central como a atropina. Já o piridostigmina e ambenônio são outros inibidores da colinesterase usados no tratamento crônico da miastenia grave. Suas durações de ação são intermediárias, 3 a 6 horas e 4 a 8 horas, respectivamente, mais longas do que o da neostigmina. Os efeitos adversos desses fármacos são similares aos do neostigmina. Tacrina, donepezila, rivastigmina e galantamina, pacientes com a doença de Alzheimer têm a deficiência de neurônios colinérgicos no SNC. Essa observação levou ao desenvolvimento de anticolinesterásicos como possíveis remédios para a perda da função cognitiva. A tacrina foi o primeiro disponível, mas foi substituída por outros devido à sua hepatotoxicidade. Apesar de donepezila, rivastigmina e galantamina herdarem o avanço da doença e nenhum evitou a sua progressão. O efeito adverso primário desses fármacos é o distúrbio gastrointestinal, GI. Boa noite, meu nome é Juliana e eu vou falar sobre os anticolinesterásicos irreversíveis. Esses fármacos são organofosforados, derivados do ácido fosfórico. Em geral, são lipossolúveis, sendo de uso clínico o ecotilfato, que é menos lipossolúvel. Eles ligam-se fortemente ao sítio esterásico da ACHE, não sofrendo hidrólise espontânea. Essas substâncias são utilizadas como inseticidas e armas químicas. No ecotilfato, o mecanismo de ação é um órgão fosforado que se liga covalentemente no local ativo da ACHE, por meio do grupo fosfato. Quando isso ocorre, a enzima é inativada permanentemente e o restabelecimento da atividade do ACHE requer a síntese de novas moléculas de enzimas. Após a modificação covalente da ACHE, a enzima fosforilada libera lentamente um de seus grupos etila. A perda do grupo alquila, o que é denominado envelhecimento, torna impossível para os reativadores químicos, como a pralidoxima, romper a ligação entre o fármaco remanescente e a enzima. As ações incluem estimulação colinérgica generalizada, paralisia da função motora, causando dificuldade respiratória e convulsões. Provoca intensa miose e tem uso terapêutico para isso. A pressão intraocular cai pela facilitação do efluxo do humor aquoso. A atropina, em dosagem elevada, pode reverter vários dos efeitos periféricos e alguns efeitos muscarínicos centrais do ecotilfato. Nos usos terapêuticos, está disponível uma solução oftálmica tópica para o tratamento de glaucoma de ângulo aberto. Contudo, o ecotilfato raramente é usado devido ao perfil de efeitos adversos, incluindo o risco de causar catarata. Boa noite, eu me chamo Eveline e vou falar um pouco sobre os efeitos farmacológicos e efeitos colaterais. Os efeitos farmacológicos dos anticolinesterásicos decorrem de aumento da ativação do parasimpático. Há 4 usos clínicos:
atônio de músculos lisos do TGI, ilio paralítico e da bexiga urinária, redução da pio por causar miose e constrição dos músculos cilíacos, tratamento de glaucoma, ação sobre a junção neuromuscular, aumentando a força de contração, tratamento de miastenia grave, perda dos receptores nicotínicos, reversão dos bloqueadores de junção neuromuscular, pós-anestésico, tratamento de intoxicação por atropina e da doença de Alzheimer leve a moderada. Efeitos colaterais dos agentes anticolinesterásicos. Os anticolinesterásicos causam aumento de concentração de ACH, que resulta na potencialização dos efeitos em receptores musculocarínicos. Isso pode resultar em bradicardia, miose, aumento da parastalgia, náusea, broncoespasmo, aumento de secreção dos bronquíolos, sudorese e salivação. Por essa razão, um antimuscularínico, tal como glicopirolato ou atropina, devem ser administrados ao anticolinesterase para minimizar seus efeitos colaterais. Oi, meu nome é Joel e agora eu vou falar sobre a toxicologia dos fármacos anticolinesterésicos. Os compostos organofosforados e carbamatos são inibidores da colinesterase, impedindo a inativação da acetilcolina, permitindo assim a ação mais intensa e prolongada do mediador químico na sinapse. Colinergéticas a nível de membrana pós-sináptica. A intoxicação resulta em salivação, sudorese, bradicardia, broncoespasmo e fraqueza muscular. O tratamento é feito com atropina e medidas de suporte. A toxicidade dessa substância se manifesta com sinais e sintomas nicotínicos e muscarínicos. Dependendo da substância, o efeito pode ser periférico ou afetar todo o organismo.